Eu quero falar sobre o governo Bolsonaro, que é importante para nós porque ele é o nosso presidente, a gente goste ou não, ele é o nosso presidente. A gente se interesse ou não, ele continua sendo. A diferença é que se a gente se interessar e orar por ele, Deus ouve a nossa oração e vai abençoar esta nação. A Coreia do Sul é um dos países mais ricos do mundo, mais prósperos, mais desenvolvidos em tecnologia. A Coreia do Sul é um país que até pouco tempo atrás estava muito atrasado, saiu da Segunda Guerra Mundial arrasado, analfabetismo, promiscuidade muito grande. E ainda teve a Guerra da Coreia, que foi um estrago, porque os comunistas da China invadiram a Coreia para tomar a Coreia. E a Guerra da Coreia matou mais de 10% da população, 4 milhões de pessoas morreram naquela guerra. Por fim, com a ajuda dos Estados Unidos, que entraram para defender a Coreia, foi dividido o país. A Coreia do Norte ficou separada da Coreia do Sul. A Coreia do Norte continua uma pobreza tremenda, o povo escravizado pelo comunismo e pelos exibicionismos dos seus presidentes, ditadores, mas a Coreia do Sul se desenvolveu tremendamente. A diferença é que o comunismo proibiu toda atividade cristã. Na Coreia do Sul, o que o povo sofreu, a dor que eles passaram, moveu os cristãos da época para orarem, e isso foi estabelecido como um padrão cristão para os cristãos da Coreia do Sul, que orem 1 hora por dia. Todos os cristãos oram 1 hora por dia pelo seu país. O resultado é essa potência que hoje é a Coreia do Sul. Deus quer que o povo de Deus no Brasil ore. Os cristãos no Brasil nunca desenvolveram o hábito de orar pela sua pátria. Pelo contrário, os cristãos desenvolveram um pensamento, preste atenção, no Brasil, de ignorar a política, ligando o governo à política, tudo é farinha no mesmo saco e nós não nos metemos nisso. Igreja para cá. A separação da igreja do Estado é um princípio importante defendido pelos reformadores anabatistas e depois passou também para outros grupos e tem influenciado a maior parte dos cristãos no mundo. Nem todos, infelizmente. Ainda há muitos grupos cristãos que querem mamar nas tetas do governo, mas isso não é de Deus. Esse princípio da independência é bom, mas não da indiferença. É totalmente diferente. O princípio é da independência. A igreja não tem que receber 1 centavo de governo, de política, de nada disto. A igreja é independente do Estado, não tem que receber nem 1 centavo de dinheiro de governo ou de política, mas não pode ser indiferente. Deus nos manda na Bíblia, 1 Timóteo 2, 1-4, a ordem é clara, orarmos pela nossa nação. E o povo no Brasil, o povo de Deus no Brasil, nunca se acostumou a orar pelos governos. Pelo contrário, se acostumou a criticar, zombar, ridicularizar e, quando podem, mamar também na política. Muitos evangélicos gostam de mamar na política. Tudo errado. Por isso vem a crise que vai se agravar. Nós temos que orar pelo governo Bolsonaro. Ele está sendo coerente. Eu dei o título a esta reflexão de só milagre vai sustentar o governo Bolsonaro. Mas poderia ser diferente. Só milagres têm sustentado o governo Bolsonaro. Ele vai completando 1 ano de governo vencendo.
Nas redes sociais está circulando, infelizmente só nas redes sociais, porque a grande mídia não gosta de divulgar isto, os sucessos que o governo Bolsonaro tem conseguido. Com muito custo, tem imposto um padrão de seriedade nos negócios. O mercado está acreditando, está havendo um certo otimismo na economia. Não que isso vá continuar e nem que isso seja maravilhoso. Não, não mesmo. O cristão não se alegra porque a economia está indo bem. A nossa vitória não é a economia ir bem. Preste atenção. Nós estamos no reino de Deus. O nosso sucesso é espiritual. Mas nós queremos que o país seja abençoado. Resultado da administração séria, honesta do presidente Bolsonaro, isso ninguém duvida, ninguém critica, está atacando a corrupção em todas as áreas, ainda que haja falta de dinheiro, mas o pouco dinheiro tem sido utilizado mais honestamente, mais corretamente e tem realizado muitas obras, sucesso, muitas vitórias em muitas áreas. Isto é inegável, embora também a grande mídia não divulgue, só critique. A grande mídia, que todos conhecem, a serviço de Satanás e financiada com dinheiro da corrupção, que foi desviado para o exterior e que certamente patrocina, porque a mídia é patrocinada por dinheiro, ela é movida por dinheiro. E então, mesmo que isso não seja divulgado, mas os grandes sucessos do governo estão relacionados em utilizar bem o pouco dinheiro que existe. Aliás, não é pouco. No Brasil, a carga tributária se aproxima de 40%. É demais. E é praticamente recorde no mundo. A carga tributária excessiva no Brasil. Na média, ela se aproxima de 40%. Mas isso significa que os espertos e sonegadores pagam muito menos. E alguns que querem ser honestos pagam muito mais. A carga tributária teórica no Brasil é de cerca de 60%. É inviável manter um negócio no Brasil honestamente. Se não sonegar, não tem lucro. É interessante esse Brasil. As leis foram feitas para sufocar os municípios. Num encontro de prefeitos, um prefeito presidente do órgão que reúne os municípios no Brasil, declarou o seguinte: se um prefeito for honesto e cumprir todas as leis que determinam gastos, não sobra dinheiro para nada. Todo prefeito tem que escolher onde é que vai sonegar, onde é que ele vai falhar. E, a rigor, qualquer prefeito está sujeito à punição das leis, se tiverem que ser aplicadas rigorosamente. O fato é que as leis não são aplicadas rigorosamente, porque se forem aplicadas, o dinheiro que os municípios têm não dá para tudo. Então o país já é injusto pelas leis que são feitas e recebendo condenação de Deus. Isaías capítulo 10, versículo 1. Ai daqueles que fazem leis injustas. E o Brasil tem leis demagógicas, leis para agradar a outros, leis que tornam o país inviável. O presidente Bolsonaro, quando optou e continua optando nisso, ele tem sido coerente por não ceder às propinas que a politicagem exige. Ele está correndo sérios riscos. Eu vou só contar para você um pouco desses riscos que ele está correndo. A esmagadora maioria do Congresso, na Câmara e no Senado, está contra ele. Eles aprovam leis contra o presidente Bolsonaro. Ele veta. Volta para o Congresso derruba os vetos. Recentemente derrubaram um monte de vetos do presidente da República. E isso significa que o Congresso vai gerando leis que não facilitam, só dificultam o funcionamento do Executivo.
O presidente Bolsonaro aparentemente está ignorando isso. Ele disse, vocês podem fazer a lei que for. Eu só quero o seguinte, o dinheiro que é aprovado nós vamos usar honestamente, vamos combater a corrupção. O país sempre teve corrupção, desde o seu descobrimento em 1500, que não foi descobrimento, foi uma posse. O país já estava descoberto e dividido pelo Tratado de Tordesilhas. Desde o início, o Brasil sempre teve corrupção, mas nunca, como nos últimos anos, a corrupção dominou o país e foi a regra geral. Um governo, digamos assim, sintonizado com o espírito do anticristo. O bem foi tido como mal e o mal foi tido como bem. A família era inimiga da sociedade nos últimos governos anteriores. E a honestidade era punida com fiscalização rigorosa, enquanto a esperteza da corrupção era premiada. A corrupção foi institucionalizada no país. Isso aconteceu e tornou o país inviável. Enquanto havia possibilidade de aumentar a dívida foi sendo aumentada, mas hoje é uma dívida impagável, que não para de crescer e não deixa o país ser grande novamente. Num último levantamento do PIB de vários países no terceiro trimestre, o Brasil ficou depois da 40ª posição. Entre 50 países, o Brasil ficou atrás, foi dos últimos com o crescimento do terceiro trimestre, que nós achamos maravilhoso. Nós achamos esse crescimento maravilhoso no Brasil, mas em relação aos outros países, é pífio, é péssimo, é fraquíssimo. Mas isso, a maravilha para o Brasil nem se compara com os outros países. Isso mostra que o país está mal e nunca vai chegar mais a crescer muito como é necessário. Então, vai empobrecer porque está empobrecendo, cada pessoa, cada família está tendo menos recursos e mesmo que tenha emprego, o salário vai significar cada vez menos poder de compra. Isto é a realidade atual no Brasil por causa do endividamento. O Brasil se tornou inviável e tem que dividir a pobreza. Mas o governo Bolsonaro está querendo fazer isso. Mesmo na pobreza, vamos dividir honestamente e vamos aplicar o dinheiro que o governo usa com rigor e honestidade. Vamos cortar tramóias, benefícios fictícios e sonegações e falsificações. Vamos combater tudo isto. E tem tido sucesso, porque nós verificamos que a carga tributária no Brasil é alta, mas o dinheiro ia, na maior parte, para a corrupção, pelo ralo, embora. Então, se cortados esses umbigos da corrupção, se tapados os ralos, pelo menos muitos deles, e se administrado corretamente, é isso que eu queria concluir para você. O presidente Bolsonaro está acreditando que mesmo sem Congresso, mesmo com o judiciário contra ele, com o dinheiro que o executivo tem, é suficiente para administrar bem a favor da nação e o crescimento fica por conta da iniciativa privada que vai acreditar na seriedade do governo. Um governo sério, onde leis são cumpridas, isso traz credibilidade para os investidores estrangeiros e para os investidores nacionais também. O brasileiro estava mandando dinheiro para fora. Agora, se o brasileiro acreditar no Brasil, vai botar o dinheiro aqui. Esta é a fé do governo Bolsonaro, que mesmo com o Congresso contra ele consegue governar. Politicamente, é um suicídio. Isto é inviável a posição do governo Bolsonaro. O primeiro ano ele venceu por milagres de Deus, que foram muitos. Mas daqui por diante, a situação continua. Ele está inviabilizado politicamente. Se continuar assim, sem querer fazer acordos com políticos, e para fazer acordo tem que soltar alguma coisa na mão dos políticos, senão não há acordo. Ele não quer fazer acordos. Sem fazer acordos não tem apoio político. Sem apoio político é um suicídio.
um presidente continuar. Até o impeachment pode ser decretado, votado, e há maioria para isso. Mas o presidente está acreditando que é coerente a posição dele, mesmo contra o Congresso, ele vai continuar governando. Então eu digo, só milagre. Até agora foi milagre chegar à proximidade de um ano de governo. Para continuar, só milagre também vai poder garantir o governo. Mas milagres só vão acontecer se o povo de Deus orar. Os milagres não acontecem assim de qualquer forma, por acaso. Os milagres são atendimento de Deus a orações do seu povo. Você entende isso? Então, comece a orar também.